Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e hoje nós vamos responder o vídeo anterior que nós gravamos com perguntas de um amigo, de um irmão em Cristo lá de Portugal, tá certo? Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e tenho falado a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus e a sua cúpula, até porque eu vivi dentro da instituição por mais de 30 anos. Então, no vídeo anterior, nós colocamos algumas perguntas, algumas dúvidas de um amigo lá de Portugal. Então ele pergunta sobre o lar das crianças de Portugal, adoção, vasectomia, pergunta sobre demônios que se submetem a pastores e bispos da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, pergunta sobre dízimos, pergunta sobre maçonaria, Illuminati, pergunta que ele não consegue entender que a esposa dele participava de algumas reuniões e se sentia muito bem. Então ele faz uma série de perguntas que eu creio ser também serem as dúvidas de muitas pessoas que têm acompanhado os vídeos. Então, nós vamos responder. Por que eu falo nós? Porque nós temos um amigo, o amigo JC, que tem colaborado conosco. Ele trabalha na banca, ele trabalha com questões financeiras, no setor financeiro. Inclusive estamos preparando uma matéria, preparando vídeos para relatar coisas concernentes à Igreja Universal do Reino de Deus. Em breve até vamos gravar um vídeo juntos, falando a respeito de questões financeiras. Tá? Então esse amigo JC, ele responde essas perguntas e nós fazemos dessas respostas dele também as nossas respostas, até porque alguma coisa nós elaboramos juntos. E alguma coisa que eu possa comentar além aqui do que está escrito. Então vamos lá. Boa noite, meu estimado e prezado irmão em Cristo. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a gentileza de suas questões, por forma a, mediante o nosso conhecimento e experiência, esclarecer-lhe as questões que nos coloca. Atente, entre aspas. Uma meia-verdade é sempre pior que uma mentira. A Igreja Universal do Reino de Deus, hoje denominado Centro de Ajuda Espiritual em Portugal, incluía no seu leque de serviços um lar de acolhimento para crianças, integrado no componente social da instituição. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, conhecida aqui no Brasil como Igreja Universal do Reino de Deus, lá em Portugal é conhecida como Centro de Ajuda Espiritual. E ela tinha um lar que
era um lar de acolhimento de crianças de pais envolvidos com drogas, crianças abandonadas. Tinha esse lar. No entanto, a Igreja Universal do Reino de Deus, neste caso, na pessoa do seu líder, Bispo Edir Macedo, ao constatar que o lar das crianças era apenas um local de custo, onde não existiam benefícios estatais suficientes, financeiramente falando, decidiu então pelo seu encerramento. Então, o governo português, ele arcava com uma parte da despesa do lar das crianças. E a Igreja Universal do Reino de Deus arcava com uma outra parte. Então, o Bispo Macedo, vendo que não havia ali nenhum lucro, nenhum benefício financeiro, decidiu então pelo seu encerramento. Então o Bispo Macedo decidiu pelo encerramento do lar das crianças, da Casa de Acolhimento de Crianças em Portugal. Um dos baluartes da instituição é apregoar as ações sociais que a mesma organiza. Mas essas ações sociais não acarretam custos à instituição, pois são sustentadas na sua totalidade pela caridade de seus membros e obreiros, bem como em ações de recolha de alimentos pontualmente organizada em locais públicos, sendo o custo para a instituição zero. Então ele está dizendo aqui que a Igreja Universal do Reino de Deus, que apregou a fazer obra social, na realidade toda essa obra social ela é custeada pelos membros da igreja, pelos membros. A igreja, a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem custo zero com ação social. Ora, a situação econômica da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal, ela não goza da mesma fluidez financeira que outros países, pois o custo operacional é elevado na balança entre saídas e entradas. Então, ele vai dar aqui algumas informações que era o que acontecia na minha época lá. Eu não sei se esses valores alteraram, mas era o que acontecia na minha época quando eu estava em Portugal. Lembrando que eu fiquei em Portugal de 2002 até 2009. Então, a arrecadação média mensal da igreja em Portugal situa-se entre os 3 milhões aos 3 milhões e meio de euros. A arrecadação mensal na minha época, não sei se teve alguma alteração agora. Acho que até caiu um pouco, porque me parece que o bispo Romualdo foi para lá justamente para tentar levantar a arrecadação, já que ele é conhecido como um grande arrecadador de ofertas, de dinheiro. Então, vamos lá. Então a arrecadação média rondava de 3 a 3 milhões e meio de euros, tendo a mesma a obrigação de contribuir para a manutenção operativa da Rede Record. Então a igreja lá também ela mantém a
a Rede Record o valor, entre aspas, sobrante, mensal, situa-se na ordem dos 500 a 600 mil euros, meses sem a campanha de Israel, meses que não tem a campanha de Israel. Este valor era demasiado curto, no entender do bispo Edir Macedo, para que continuasse a alimentar uma instituição que lhe consumiria desse saldo médio mensal a quantia variável entre os 30 e os 50 mil euros, porque esse era o valor que se tirava da oferta para colocar no lar das crianças, entre 30 e 50 mil euros mensais. Ora, se para a pessoa do bispo Edir Macedo, que desvia uma quantia que ronda 600 mil euros, os 600 mil euros mensais, para a Record Portugal, acha que 30 ou 50 mil euros é demasiado dispendioso, mesmo com um remanescente mensal positivo que se situa entre os 500 e 600 mil euros. Então, o que se conclui? A oferta lá gira entre 3 milhões e meio. Oferta mensal do Centro de Ajuda Espiritual em Portugal. Então, esse valor de 500 a 600 mil iam para Record Portugal. Record Portugal. E sobrava 500, 600 mil. E desses 500, 600 mil, eram tirados de 30 a 50 mil euros para o lar das crianças, para manter o lar das crianças. E o bispo Macedo, então, achou que não era viável tirar da oferta de Portugal de 30 a 50 mil euros para o lar das crianças. Muito bem. Então, aqui o lar foi fechado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa e nós vamos continuar com outro vídeo, tá bom? Para não nos estendermos muito. Então, você acompanha aí esse relato. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos em frente.